qual que é o segredo para alcançar o relacionamento amoroso dos seus sonhos, né? Como é que eu faço, Fernanda, para mudar a minha vida amorosa, né? Para fazê-la literalmente decolar. Pois é, hoje eu vou te contar qual que é a chave, qual que é o segredo, né, para que você consiga alcançar isso na sua vida o mais rápido possível. Eu sou Fernanda Lemos, psicóloga e hipnoterapeuta, e eu ajudo mulheres a alcançarem o relacionamento amoroso dos seus sonhos. Gente, olha só, eu conheço tantas mulheres que querem ter um bom relacionamento, né? Que querem se dedicar, às vezes, a aprender técnicas de conquista, de sedução, né? No intuito de serem mulheres mais interessantes, né? Sedutoras, atraentes, ativas nessa área da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas mulheres, quando elas finalmente entram num relacionamento, parece que elas esquecem tudo de conquista, de sedução, e elas vão seguindo a vida a dois como se elas fossem um trem desgovernado, um trem sem freio, né? Em alta velocidade, atropelando tudo que vem pela frente. O que essas mulheres não sabem? Elas não sabem que se elas não mudarem o seu emocional, se elas não mudarem os seus programas sabotadores, né, emocionais, mesmo que elas aprendam aí todas as técnicas possíveis de sedução, de conquista, então de como conquistar o cara dos sonhos, né? Elas nunca vão conseguir alcançar o relacionamento amoroso que elas querem. E você sabe por quê? Porque a grande dificuldade, gente, não está em sair com um cara diversas vezes, né? Usar técnicas para fazer ele te achar atraente, usar uma determinada frase impactante que inicialmente pode fazer ele se interessar por você, porque pode dar certo essas coisas, né? Mas a dificuldade, tá, gente, em manter um relacionamento com esse mesmo cara, né? Por meses, por anos. Ou seja, a dificuldade está em sustentar um relacionamento da melhor forma possível, né? E você sabe o que faz você fracassar nesse sentido? As suas emoções. Para a maioria das mulheres, ter um relacionamento feliz e duradouro, seja ele um casamento, seja ele um namoro, né? É uma das maiores alegrias e desejos, né, da vida. Então, por que tantas mulheres sofrem com os seus relacionamentos, né? Ou então, por que tantas não conseguem encontrar um homem legal, né, um homem de verdade para se relacionar? Porque, gente, o que mais acontece são mulheres embarcando em relacionamentos amorosos cheias de problemas emocionais não tratados. Mulheres cheias de insegurança, de falta de confiança, de baixa autoestima, falta de amor próprio, dependentes emocionalmente, né? Que não se acham boas o suficiente, que não sabem do seu valor, entre tantas outras coisas. Tudo isso, gente, são problemas emocionais, que são programas sabotadores, né? Que se não forem devidamente trabalhados, acabam sendo um prato cheio para um relacionamento conturbado e insustentável, entende? Então, eu não estou dizendo, tá, que você tem que ser perfeita, que você tem que ser 100% equilibrada, que você não pode ter nenhuma questão emocional mal resolvida, né? Que você precisa ser praticamente o Buda para você poder construir uma boa relação com um cara bacana. Não tem nada a ver com isso, tá? Esse não é o ponto aqui desse vídeo. Não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Ao mesmo tempo, se você tem dentro de você diversos problemas emocionais não tratados, problemas que são só seus, né? Que estão dentro de você, que são decorrentes aí das suas experiências de vida, dos seus aprendizados, de tudo que você viveu, ou seja, de toda a sua bagagem de vida, né? Algo extremamente individual. Tudo isso, todo esse lixo emocional prejudica diretamente os seus relacionamentos amorosos. Entenda isso, gente, isso é muito importante. E aí talvez algumas de vocês, né, não gostem de ouvir isso. Talvez algumas de vocês pensem assim: nossa, Fernanda, mas que papo chato. Então quer dizer que eu tenho que ficar me tratando, né? Me trabalhando esse negócio de emoção, fazendo esse negócio aí de ficar limpando as minhas emoções. Não tem um jeito mais fácil, não, Fernanda? Será que não tem uma fórmula, uma frase, né? Alguma coisa que eu possa usar na hora de conquistar um cara, uma técnica para fazer ele se interessar por mim? Não tem um negócio mais prático, não?
Olha, eu até poderia te dar alguma frase aí impactante, né, para você de repente conquistar um determinado homem, né? E vamos supor que isso realmente funcionasse, tá? Então, você vai lá, você usa essa frase, né, matadora ali para conquistar o homem dos seus sonhos. Mas e depois, né? Como é que você sustenta isso? Porque uma frase, gente, é só uma frase. Uma frase que você foi ali, você decorou essa frase, né? Mas quem que você é realmente? Quem é você? Porque uma hora esse cara vai saber de fato quem você é, né? Ou você acha que você vai conseguir ficar sustentando uma relação, né? Decorando frases, técnicas, textos, né? Usando tudo de técnica de sedução a vida inteira, né? Isso pode até funcionar no início, mas como é que você sustenta uma coisa assim? Então, a minha função aqui como profissional da saúde é justamente te ajudar a ter um relacionamento incrível sendo você mesma, né? Sendo a sua melhor versão, ou seja, uma mulher bem resolvida. Ter confiança em si mesma, né? Tá bem resolvida com a sua própria vida, te ajuda a transformar a sua forma de ver o mundo. As mulheres, gente, que são bem resolvidas, né, que são autoconfiantes, elas têm uma segurança na maneira delas conduzirem a vida delas, entende? E justamente por causa dessa forma de ver o mundo, né, e dessas atitudes, elas acabam naturalmente atraindo a atenção dos homens certos, entende? Mas para que isso possa acontecer, né, para que esse mulherão que você venha à tona, você precisa trabalhar em cima dos seus programas subconscientes, né, dos seus programas sabotadores, entende? Desde muito pequenas, né, e ao longo de toda a nossa vida, a gente passa por situações que deixam marcas, né, marcas mal resolvidas dentro da gente. E o que muitas fazem, né, é jogar toda essa poeira que sobrou para debaixo do próprio tapete. Esses assuntos mal resolvidos, eles estão entre os maiores motivos para que a gente não consiga estabelecer qualquer tipo de relação amorosa saudável, né? E principalmente a gente ficar bem com nós mesmas, consegue entender? Então, gente, o grande segredo, a grande chave para que você consiga viver o relacionamento dos seus sonhos é justamente ser a melhor versão de você mesma, a melhor. E para que isso possa ser possível, você não pode deixar questões emocionais pendentes, ou seja, você precisa resolver o que tiver para ser resolvido, né? Por mais complicado que seja, por mais sofrido e doloroso que possa parecer, tá bom? Isso você tem que fazer antes de começar a se relacionar. É fazer literalmente uma limpeza, uma faxina interna, né? Limpar os seus programas sabotadores, jogar fora todo esse lixo emocional, tudo que você escondeu de você mesma, às vezes por anos. E aí sabe aquela frase, sabe aquela frase assim, só convide e receba pessoas, visitas, né, na sua casa se ela estiver limpa. Você convidaria alguém com a casa suja para entrar? Claro que não. Então não força a barra para se relacionar com o cara se você ainda não estiver realmente segura, resolvida com as suas demandas, né, com seus problemas do passado, com as suas feridas, com seus padrões emocionais. Porque isso não vai ser saudável para você, não vai ser saudável para ele, né, que não tem nada a ver com seus problemas, né? E muito menos vai ser saudável para quê? Para o próprio relacionamento como um todo. Pelo contrário, né, isso já vai ser um passo à frente em direção ao quê? Ao fracasso. Então, uma pergunta, por exemplo, que eu te faço é: você está vivendo a sua vida de fato? Ou você está seguindo um roteiro, né, um roteiro de vida? Então, você está vivendo isso de fato ou você está seguindo um roteiro? Quando a gente começa, gente, a refletir sobre isso, as coisas começam a fazer mais sentido na nossa vida, tá? Porque olha só, a gente costuma ter uma falsa ilusão que somos nós que decidimos tudo racionalmente na nossa vida, né? Que somos nós que conscientemente tomamos todas as decisões. Então você pensa, não, mas eu optei por isso, né? Mas será que foi você que optou realmente, né? Será que foi você? A verdade é que a maioria de nós segue um roteiro, segue um script, né, já pré-estabelecido. A gente fica sempre girando em torno de algum padrão emocional infantil sem conseguir sair disso.
A gente gira, gira, gira e não sai do lugar, gente. Ou seja, a gente está sempre em uma constante repetição de padrões. Mas a gente costuma dizer assim, não, mas fui eu que quis assim, né? Foi uma opção que eu escolhi. Fui eu que escolhi esse caminho aqui. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Não foi bem você conscientemente que escolheu determinadas coisas. Então, muitas mulheres estão apenas seguindo scripts, né? Os roteiros, as programações que existem dentro delas. Nossa, Fernanda, mas que coisa esquisita. Pois é, mas é isso, essa é a realidade, né? Eu também, gente, eu tive esse processo de acordar, né, e entender que eu não estava escolhendo o meu caminho, não, como eu achava que eu estava. Eu achava que eu estava, mas eu não estava, não. Na verdade, o que eu estava fazendo era seguindo os roteiros, né, as programações já existentes dentro de mim. Então eu fazia coisas que, na verdade, não tinha a ver com as minhas vontades reais, com a minha essência, entende? Talvez até hoje isso aconteça em alguns focos aí mais específicos, né? Porque sempre vai sobrar resquícios disso. Por isso que a gente sempre precisa fazer essas limpezas emocionais. É um trabalho constante. É um processo de se redescobrir, é igual uma cebola, sabe? Quando a gente vai retirando cada uma daquelas camadinhas da cebola até chegar lá no miolo dela. E com certeza você também está cheia de camadas para serem retiradas, acreditando que você já é dona da sua vida, né? Mas você nem percebe que você só está seguindo as suas programações subconscientes, né? Os seus programas sabotadores, ou seja, o que você aprendeu ainda lá na infância, durante toda a sua vida, né? E que hoje você reproduz, recria na sua vida adulta, prejudicando principalmente a sua vida amorosa. Você já se deu conta que você faz coisas que você não gostaria e que você não faz coisas que você gostaria? Pois é. É como eu sempre falo, né? Por trás de toda mulher adulta, sempre existe uma criança ferida. Entenda que dentro de você, dentro de todas nós, né? Existem crianças feridas, crianças com as mais diversas emoções, muitas vezes emoções negativas. Vários gatilhos que hoje vêm à tona, né, na nossa fase adulta, são disparados quando a gente entra em contato com situações muito similares, muito parecidas às que a gente vivenciou na infância. E é por isso que quando a gente cuida de todas as crianças feridas que existem dentro da gente, a gente também está cuidando da mulher adulta ferida do presente. Então a gente traz para o nosso presente feridas emocionais do nosso passado, feridas que ainda afetam a gente nos dias de hoje, né, na fase adulta, e são acionadas diariamente em todas as áreas aí da nossa vida, né, sem que a gente nem perceba da onde todo esse conteúdo emocional está vindo, porque normalmente a gente não sabe, né? Então, quando nós éramos crianças, a gente passou por diversas situações, né? Diversas experiências, muitas coisas causaram sofrimento, muita coisa doeu, né? E eu não estou falando de traumas não, tá? Porque quando eu falo isso, vocês podem associar com situações muito traumáticas no passado, coisas horríveis, né? Mas não tem nada a ver com isso não, tá? Tem a ver com pequenas situações, né? Pequenas experiências que nós percebemos na época como algo negativo. Né? Então lá atrás a gente interpretou tudo que a gente experienciou, né, com a maturidade que a gente tinha na época, ou seja, com percepções infantis, né, porque a gente era só uma criança, percepções inexperientes. E todo esse conteúdo emocional, né, que é fruto das nossas interpretações de todas essas experiências, é carregado até hoje dentro de nós, formando padrões emocionais internos, né, que prejudicam e guiam a nossa vida. Portanto, nós agimos de acordo com esses padrões. Consegue entender? Então, por exemplo, eu tive uma paciente, né, eu vou dar um nome fictício para ela, vamos chamar ela de Patrícia, tá? A Patrícia, ela tinha mais ou menos uns 34 anos na época e ela sempre teve vontade de encontrar um homem bacana, né, para compartilhar a vida. Ou seja, ela sempre quis
ter um relacionamento de verdade, né, com um homem de verdade. Isso sempre foi assim um sonho realmente para ela. Só que ao mesmo tempo que ela queria ter um parceiro, né, de vida, ela percebia que ela não conseguia se entregar na relação quando ela conhecia um homem legal. Então toda vez que ela conhecia, né, que ela iniciava uma relação com um homem, ela começava a se afastar dele, né? Em algum momento ela começava a se afastar. E isso deixava ela muito triste, muito frustrada, muito chateada com ela mesma, né? Porque ao mesmo tempo que ela queria ter um companheiro, ela não conseguia se permitir. Essa era a verdade. Parecia que algo dentro dela não deixava ela se soltar, se jogar, né, na relação. Então ela já tinha feito outros tipos de terapia antes, né, de chegar até mim, mas essa era uma questão específica da vida dela que ela nunca tinha conseguido resolver. Então, para ela era uma coisa muito difícil, né? Era uma coisa difícil na cabeça dela de mudar, de reverter. E foi por conta disso que ela buscou a minha ajuda através do processo de hipnoterapia, né? Então, ela foi lá no consultório para resolver essa demanda específica, né? Voltada para relacionamento. Durante a sessão, né, de hipnoterapia, a Patrícia se viu aos 9 anos de idade, durante uma conversa com a mãe. E nessa conversa, a mãe, gente, contava para a Patrícia, né, que o pai dela tinha traído ela. Naquela época, a Patrícia só tinha 6 anos, gente. Ela era uma criança, né? Ela não tinha maturidade suficiente para entender a situação. Então, quando ela viu o sofrimento da mãe por causa do pai, imediatamente o subconsciente dela registrou essa situação como homens machucam mulheres. Essa foi a percepção, a interpretação, o olhar imaturo que a Patrícia deu a essa experiência. Foi a primeira sementinha plantada no seu subconsciente. E por que eu digo um olhar imaturo, né? Porque não são todos os homens que machucam mulheres. Existem sim os que machucam, né? Mas também existem os que não machucam. A gente não pode generalizar, certo? Existem homens maravilhosos por aí, entende? Mas você acha que a Patrícia, com 6 aninhos de idade, né? Ela teve toda essa maturidade para entender a situação? Claro que não, né? Então, ao longo de toda a vida dela, algumas outras experiências negativas reforçaram essa ideia de homens machucam mulheres, ou seja, mais sementinhas desse mesmo tipo foram plantadas na mente subconsciente da Patrícia, fazendo com que ela desenvolvesse um padrão emocional que protegesse ela dos homens, já que nas programações dela, né, os homens podem representar uma ameaça. Então, o subconsciente da gente é uma parte da nossa mente que está abaixo da nossa consciência, que é puramente emocional. Obviamente, gente, essa é uma explicação didática, tá? Não existem esses compartimentos na nossa mente, é tudo unificado, tá? É uma coisa só. Na verdade, isso tudo é apenas uma forma de tentar explicar o funcionamento do nosso cérebro, tá bom? Qual que é a principal função da nossa mente subconsciente, né? Isso é muito importante e é muito interessante também. A maior função é a preservação da espécie humana, ou seja, essa parte da nossa mente que é puramente emocional, ela tem como principal função a preservação da espécie, manter a gente vivo, garantir a nossa sobrevivência. Então, tudo que o nosso subconsciente entender ser uma ameaça para nós, um perigo, né, para a gente, seja um perigo real ou imaginário, ele vai tentar proteger a gente a qualquer custo. E era isso que ele estava fazendo, era isso que estava acontecendo com a Patrícia. Por conta das suas interpretações, né, das suas percepções diante de determinadas experiências, o subconsciente da Patrícia aprendeu que homens eram perigosos, que homens poderiam representar uma ameaça. E justamente para protegê-la, né, a mente dela fazia com que ela não se permitisse entrar de cabeça numa relação, já que isso poderia fazer com que ela sofresse, né? Assim como aconteceu com a mãe dela. E aí só depois que a Patrícia passou, né, limpou todos esses programas sabotadores, né, subconscientes, ela conseguiu se abrir para os próximos relacionamentos, só depois que ela fez uma limpeza emocional. E talvez isso também esteja acontecendo com você, talvez assim como a Patrícia, você tenha vontade de entrar em um relacionamento e não consiga se permitir, porque o seu emocional não deixa, né? Talvez você queira
um homem bacana na sua vida, um cara gentil, carinhoso, amoroso, parceiro, mas você só se relaciona com homens que não prestam, né? Que não te valorizam, que não te respeitam, porque é isso que você subconscientemente acha que você merece, porque é isso que está programado aí no seu subconsciente, nos seus programas subconscientes. Talvez você já esteja aí em um relacionamento, né? Você ame esse homem que está aí do seu lado, você queira realmente ficar com ele, mas você é tão possessiva, né? Você é tão ciumenta que você consegue destruir todas as suas relações por conta desse comportamento, ou seja, por conta das suas emoções, dos seus programas sabotadores subconscientes que fazem você ter esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento que fazem você se sabotar. Talvez você esteja aí em uma relação, mas você é tão insegura que você prejudica todo o seu relacionamento, porque você se acha inferior, né? Você não sabe reconhecer o seu valor, você tem uma autoestima baixa e você fica querendo controlar a vida do seu parceiro o tempo todo, saber cada passozinho que ele dá, né? Para tentar garantir que ele não vai te trocar por uma outra mulher. Isso acontece muito. Talvez você esteja num relacionamento ruim, um relacionamento infeliz e você queira sair disso, mas você é tão dependente emocionalmente desse cara que você prefere se manter nessa relação por medo de ficar sozinha. E aí você vai empurrando a relação com a barriga, né? E vivendo uma vida que não é a vida que você realmente quer viver, né? Definitivamente não é. Mas você não consegue sair disso, você não consegue sair dessa relação porque as suas emoções, os seus programas sabotadores não deixam. Consegue entender a gravidade disso? O seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Essa é uma grande verdade que muitas mulheres talvez não queiram enxergar. Nós, seres humanos, a gente tem dificuldade, a gente tem uma certa resistência de mudar, de lidar com a mudança. Não é fácil para muitas pessoas, né, pensar que para mudar a nossa realidade externa é necessário que a gente mude a nossa realidade interna, ou seja, quem a gente é. Entendam isso. É justamente essa resistência à mudança que traz ainda mais sofrimento para a nossa vida. A gente não pode ficar esperando que o nosso mundo externo, né, espontaneamente, num passe de mágica, mude. Para aí sim a gente ser feliz, realizada, para a gente conseguir ter o relacionamento que a gente sempre sonhou em ter. A gente não pode ficar esperando, gente. O seu tempo está passando. O que você tem feito para mudar a sua vida amorosa? O que você está esperando ainda? Quantas desculpas você tem dado para si mesma? O nosso tempo, gente, é a única coisa que a gente não tem como recuperar. Cada minutinho perdido ali é uma chance a menos de realizar os seus sonhos, de buscar, né, pelos seus propósitos, de encontrar a felicidade, a realização interna. Entenda que isso só depende de você, então para de ficar dando desculpas, né? Para de culpar os outros pela sua vida ser como ela é. A gente tem nas nossas mãos a oportunidade de recomeçar todos os dias e mesmo que às vezes não seja tão fácil, é uma boa oportunidade da gente retomar o controle da nossa vida e todo dia a gente tem essa oportunidade. Então será que você realmente está no controle da sua vida ou você está sendo controlada pelo que existe dentro de você? O poder está com você, o controle é seu, né? As escolhas são suas. Se escolha, não fica esperando que as mudanças que você deseja caiam do céu. Se você não é feliz nos seus relacionamentos, né? Por que você ainda está insistindo nos mesmos erros, esperando resultados diferentes? Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Se a gente quer ter o relacionamento dos nossos sonhos, a gente tem que mudar primeiro o nosso mundo interno, quem a gente é, para que isso reflita posteriormente no nosso mundo externo naturalmente. Ou seja, primeiro a gente tem que ser, para depois a gente ter, certo? Pensa nisso.
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu revelei para você então a maior chave para alcançar o relacionamento dos seus sonhos, né? O relacionamento amoroso dos seus sonhos. Entender isso, mulheres, é algo poderosíssimo. Então, não desperdicem esse conteúdo, usem isso para mudar a vida amorosa de vocês e compartilhem esse vídeo com outras mulheres, tá? Para que elas também possam mudar as suas vidas aí amorosas. Não aceitem migalhas, hein? Vocês merecem o melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.